Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Afonso, aqui do canal Bruxa Curiosa, com mais um vídeo para vocês. E a pedidos grandiosos, vamos fazer aqui sobre Jian, é isso? Jian Yaman. De novo esse tio aqui junto com a nossa querida Demet Özdemir. Gente, até ontem eu falei, né? No vídeo de ontem que eu gravei, acho que eu falei assim, eu não tenho conhecimento, não é do tarô, tá? É sobre a galera turca. Aí meu filho dá muita risada. Mãe, eu adoro, eu me divirto com você nesse momento. Aí eu falei, Aí ele riu muito do vídeo, né? Que eu paguei mico, como diz ele, mas estamos aí. Eu acho que os erros, eles vêm para o acerto, né? O importante, gente, é a mensagem que eu passo, tá? E a gente vai se aperfeiçoando. Se eles apareceram na minha vida, se a galera turca apareceu aqui alguma coisa, ela vai trazer para mim até essa questão de me aprofundar, porque eu tenho TDAH, então eu tenho uma dificuldade imensa. Também tenho dislexia. Então, eu tenho que ler 500 vezes, ler alto. Eu tenho todo um trabalhinho que eu mesma faço comigo. Então, e às vezes, muitas vezes, como diz o meu filho, sai desapercebido aí, eu escrevi errado, enfim. Mas estamos aqui para aprender, fiz caca, confundi os nomes, mas bora lá. Mas as cartas aqui, graças às deusas, eu não confundo. Então vamos lá, gente. Vamos ver, tá? Esse romance passado e esse impacto, né? Vamos ver o que ele traz, o que o tarô ele pode falar. Se tem essa possibilidade, né? Se tem essa possibilidade aí deles terem alguma coisa. Gente, de novo, eu vou falar conforme as cartas, tá? O que a carta tá falando, tá bom? Não fiquem bravas, não fiquem bravos, vamos lá, respeitar, ser receptivo à leitura. Então vamos lá, que nesse momento eu possa entender o significado com muita verdade, com muito discernimento. Se estiver certo, se tiver algo, vou falar também. Sou neutra, até porque eu não conheço a fundo eles, tá? Então vamos lá. Sou uma mensageira aqui. Então vamos lá. Concentração. Bora. Que rufa os tambores, né, minha gente? Porque eu sei que a galera gosta deles. Então que a gente possa ter uma boa leitura aí. A primeira pergunta, vamos lá. Vou fazer assim. Qual foi a verdadeira profundidade e o significado do romance que Demet Özdemir e Can Yaman compartilharam durante o período de A Sonhadora? Gente, pode me corrigir, tá certo? A Sonhadora? Vamos ver. Qual foi a verdadeira profundidade? Que acho que foi aí que teve o Ziriguidum, não foi? Olha, vamos ver qual foi a profundidade e o significado do romance de Demet Özdemir e Can Yaman. Compartilharam dentro do período da Sonhadora. Vamos ver. Eu não vi. Vamos ver. Cortando em 4 aqui. Vou virar. Ó. Vamos ver. Nossa, 3 de espadas. Qual foi a verdadeira profundidade? Vamos ver mais. 3 de espadas. Vamos ver. Vamos tirar pra eu falar. 3 de espadas.
Vamos tirar 6 cartas. 7 de copas. 4 de espadas. Aqui. A galera fala: você tá escolhendo a carta. 10 de espadas. Carta do sol. Aqui. E a última carta, rei de ouros. Então vamos lá, gente. Qual foi a verdadeira profundidade e o significado aí dessa situação? A sensação que eu tenho aqui, deixa eu ver o fundo da carta de corte, rei de espadas. Vamos lá. A verdadeira profundidade. A gente já começa a leitura com 3 de espadas. Vamos dizer que pode ser que eles se entrosaram, começaram a ter afinidades através de uma dor. Então, alguém estava ali com um coração dilacerado, com dores. Pode ser, gente, aqui 6 de copas. Fala, o 6 de copas é a carta da nostalgia. Ou alguém perdeu, ou um deles perdeu alguma pessoa. Pode ser perder fisicamente, pode perder alguma situação, alguém que ficou doente, porque ali a gente tem o 4 de espadas, o descanso do guerreiro. Sabe quando um dá apoio para cuida da sua mente, né? Deixa, não tem muito o que fazer, vamos deixar as coisas acontecer. Aqui a gente tem um 10 de espadas, né? Alguém estava passando, né? Passou por uma perda, passou por uma dor, e um deles aqui ajudou a renascer, ajudou a olhar mais para uma situação do passado com bons olhos, né? E o rei de ouros de trazer o empenho, de trazer ali um crescimento, né? De fazer as coisas, de ter mais pé no chão. Então, acredito que o envolvimento, né? Ali que eles tiveram, aqui eu vejo isso, que eles podem ter se aproximado. Alguém estava passando por algo de dor, algo ali que estava doendo, gente, a alma, né? E que precisa, se a gente tem um trabalho, tem um contrato, tem uma situação, ir em frente, né? É essa sensação aqui dessa profundidade. Então, por isso que não deixa de ter um carinho, porque pensa você, se você passou por um momento, uma situação difícil e alguém te deu a mão, ajudou você a seguir em frente, né? A gente não esquece, gente. A gente tem um carinho por isso. Então, eu vejo que pode ser isso. E o rei de espadas aqui é de ser mais racional, de ser lógico. Então, assim, o que a gente tem para hoje? A gente tem o trabalho, a gente tem que fazer a situação, então vamos lá fazer, né? Vamos colocar a dor no bolso e bora lá. Então, é essa profundidade dessa situação que fez eles, de uma certa forma, se aproximarem. Porque quando a gente convive, não tem como, né, gente? Quando a gente convive juntos, principalmente que a gente precisa ser parceiro, a gente passa mais tempo com aquela pessoa. E aí a gente começa a ter uma intimidade. Então, a intimidade aqui deles, eu sinto que foi pela dor, né? Eu sinto literalmente que foi ali pela dor que aconteceu essa situação. E aquela coisa de um tava com muita mágoa, né? Eu não tô falando mágoa um do outro. É nessa situação que eu sinto aqui
quando a gente pergunta dessa profundidade que teve essa aproximação deles, tá? Vamos lá. Agora aqui, deixa eu ver. Agora eu vou perguntar. Vamos perguntar o seguinte. O dele eu nem vou parar, porque senão a galera fala. O Djan é o queridinho, né? E aí a galera vem com tudo. Então vamos lá, vamos ver aqui a segunda pergunta. Como essa breve conexão romântica influenciou o desenvolvimento pessoal e individualmente, pessoal, profissional de Demet e Can? Vamos lá. Então eu vou fazer assim, gente. As 3 cartas para o Djan e as 3 cartas abaixo para Demet, tá? Pode ser assim? Então vamos lá. Como essa breve conexão romântica influenciou o desenvolvimento pessoal e profissional de Demet e Djan? Vamos ver aqui, ó. Vamos na ordem que eu falei. Primeiro Demet, primeiras damas, e depois o Djan. Ai, meu Deus. Vamos ver aqui. Cavaleiro de Paus. Eu falei primeiras damas, Cavaleiro de Paus. Gente, Cavaleiro de Paus aqui ela começou a ter a palavra que vem aqui, uma curiosidade, né? Cavaleiro de Paus teve ali uma atração. Então teve uma química boa, né? Teve uma atração. 5 de ouros. 5 de ouros é ficar no frio, na falta. 10 de ouros. Eu não sei se ela passou por alguma coisa de relacionamento ou ela teve alguma perda, tá? Mas ao mesmo tempo, sabe aquela coisa assim, eu quero agarrar, mas tinha alguma coisa que travava ela, deixava ela no frio, né? E ali o 10 de copas. A sensação que eu tenho, gente, vamos lá, não me critiquem. 10 de copas é a carta do final feliz. Sabe quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, cara, é bem comercial de novela, de Doriana, que a gente fala, cara, o homem perfeito, o homem gentil. Gente, eu não tô falando mal da pessoa dele, tá? Então, eu tô falando os significados aqui, o que a carta ela traz pra gente. É esse sentido que ela viu. Então, ao mesmo tempo que trazia um gás, ela ficou atraída por ele, mas ao mesmo tempo, podia até o 5 de ouros trazer ali, a palavra que vem pra mim é uma pressão, mas assim, ela tomar um cuidado, porque alguém já estava abalado com alguma situação, né? O 5 de ouros, vamos dizer que tá na falta, né? Tá ali num vitimismo. Alguém tava se fazendo de vítima, sabe? E ao mesmo tempo, alguém podia estar se sentindo desvalorizado, sabe? A sensação que eu tenho, ou até de alguma coisa financeira, se sentindo desvalorizado, ela se sentindo desvalorizada, né? E ele dando um apoio moral, né? Ele deu esse apoio, né? É nesse sentido aqui. Agora vamos ver o Djan.
como que essa breve conexão romântica influenciou no desenvolvimento pessoal. Então aqui eu vejo que ele deu um gás para ela. Gente, até eu tinha falado num primeiro vídeo que eu fiz deles. Cara, ela ficou apaixonada. Tipo assim, deu assim, aquele calor, sabe? Aquela intensidade, aquela ousadia e aquela uma coisa de experimentar, de fazer, sabe? Gente, de fazer as coisas ali acontecer, de fazer coisas inusitadas. E ao mesmo tempo tinha aquela culpa de estar no frio, de não estar se sentindo valorizada, de estar ali na perda, perdeu algo, perdeu alguma situação, mas querendo ter um colorido, né? Querendo ter algo ali. E é como se ele também deu um up para ela, né? Olha aqui, eremita. Na parte dele, gente, aqui sai o eremita, como se essa situação que ele teve, ele trouxe uma reflexão. É como se ele parasse para pensar e fala, cara, eu preciso amadurecer. Por quê, Renata? Porque o eremita, ele é um idoso, né? Ele é um idoso e ele não precisa de muita coisa. Então ela mostrou para ele que ele não precisa de mais, que o menos era o tudo. Era o tudo. Por isso, gente, que a energia dele, em outras tiragens, saiu louco, né? Porque o louco, ele encontrando a jornada dele. E aqui com ela pediu um amadurecimento para ele ter um posicionamento, olhar, ter claridade em tudo e não fazer as coisas na impulsividade. Então ela ajudou esse sentido, sabe? E até ele sentiu com ela saudade. Sabe quando a gente ali fica com uma pessoa e você sente saudade até coisas que você não fez com ela, mas dá uma saudade? Então com ela ele teve isso, tá? Vamos ver mais aqui. 7 de espadas. Mas eu vejo também que ele guardou muita coisa, sabe? Como se ele guardasse o que ele sentiu, né? 9 de ouros. Gente, o 9 de ouros aqui, ela também foi algo para ele de uma realização. Ela conseguiu realizar com algo nele, né? E até uma coisa de ter uma potencialidade, de estar mais envolvido com os projetos, de estar mais ligado, mais centrado. Tanto que a gente tem 9 de ouros e o eremita aqui, né? Ela ajudou ele a pensar. E por isso que no meio de tudo isso tem esse 7 de espadas, né? Que na verdade fala ali, a palavra que vem aqui, uma desordem dele. Às vezes ele não ser verdadeiro, gente, não tô falando que ele é falso, desonesto, descompromissado com algumas coisas que ele precisa dar mais ênfase, tá? Ixi, a galera vai me matar. Mas aqui é uma pessoa que se ilude com ele mesmo. Então ela veio mostrar que às vezes a gente precisa se fechar, a gente precisa ali clarear muita coisa, tá? Então foi esse significado aqui que ambos tiveram, um para o outro. Então, da mesma forma, é bem isso, né? Os opostos se atraem, eu acredito. Então, ele mostrou para ela uma intensidade, cavaleiro de paus, né? De ir a fundo, de ser intensa, de fazer as coisas criativas. Então, coisa que realmente ele na impulsividade,
vai, vamos lá, tiver que fazer, vai. E ela colocou ao contrário, né? Eu sempre vi na jogada dela que ela tá muito mais centrada. E o eremita pede um equilíbrio e vamos pensar. Não pensar com a cabeça de baixo, mas vamos pensar com a cabeça de cima. Coloca essa capacidade para se desenvolver, né? Não seja só um rosto bonito e um corpo bonito, mas sim de uma inteligência. Coisa que ela é, né, gente, também. Olha. Vamos lá. Vamos ver aqui para a terceira pergunta. Deixa eu ver quanto tempo que tá aqui. Aí quando eu vejo, já tá 1 hora. Fala pra mim se você tá gostando. Deixa o seu like. Quer uma tiragem na sua energia? Bora me chamar. Vamos ver aqui, gente. Agora eu vou perguntar o seguinte. Havia algo não resolvido ou com alguma energia persistente naquele romance passado entre Demet Özdemir e Can Yaman? Vamos ver se tem alguma pendência energética nessa relação. Sabe quando a gente é algo mal terminado? Vamos ver se é algo mal terminado, algo que não resolveu. Vamos ver, tarô. Tem alguma pendência energética aí nessa relação? Sei que a galera torce por eles, né? Vamos ver. Ó, gente, tô abrindo na frente de vocês. Os enamorados, com toda certeza, gente. Porque os enamorados, ele já traz a dúvida. Ele fala de uma intensidade. Os enamorados falam. Eles não têm... Aqui eu vejo que eles não têm dúvida do sentimento. Do que eles sentiam. É como eu falei, foi através de uma amizade, foi através de uma dor, foi através de um ajudando o outro nas suas conquistas, principalmente emocional, que ajuntou ele e teve aquela química perfeita, né? Então é como se eles também trocassem figurinhas das ansiedades, dos medos dele, né? Então isso aproximou eles. E a carta dos enamorados, quando a gente vem com essa pergunta, né? Se tem uma pendência energética, sim, pode ter, porque os enamorados falam de uma dúvida. Algo que ficou ali travado, algo que ficou entre eles, né? E que não foi muito resolvido. Ás de ouros. Ás de ouros, a oportunidade, né? 6 de copas, com toda certeza, gente. Porque 6 de copas fala de nostalgia, fala de algo bom, de lembranças boas. Então, ambos foi algo muito bom. Tanto, não tô falando só romântico, né, ali no lado mais afetivo, mas de todo o processo que eles passaram, né, acho que é no 7 que fala, nas filmagens, ali em contato, em conversas, em estudos, né, que acredito que eles pudessem ali estar em estudos ali para aperfeiçoar a personagem deles. Vamos ver mais aqui. O imperador. Gente, o imperador, eu sempre falo. O imperador, ele não desiste do que ele já conquistou. 3 de copas. 3 de copas. E é isso que eu falo. Aqui, eles podiam ter comemorado muitas coisas juntos, tá? 4 de copas. E o 4 de copas é o quê? É a carta do tédio, é a carta que falta algo. Eu posso ter outras situações, eu posso estar em outro momento, mas
aquele momento ali da série, né, do que eles compartilharam, foi algo bacana, algo que trouxe uma riqueza, não só de valores, mas como valores emocionais, como amizade, como vínculo, tá? É isso que eu sinto nessa carta, tá, gente? É isso que eu sinto. E assim, é como se essa situação, ela teve obstáculos, mas sabe como a gente ainda precisa amarrar? Ainda tá querendo ter uma recompensa de algo, né? É isso que eu vejo. Só que o Ás de Ouros fala virar a página. A gente pode ter saudade, né? Alguém aí não desistiu, o imperador ele não desiste, ele pode estar em outra situação, mas o que ele já conquistou de alguma forma, não só de relacionamento, mas que possam ter algo juntos, comemorar algo juntos, sim, tá? Então é como se alguma coisa neles precisassem ser amarradinha. Fala pra mim se você tá gostando, como tá sendo a leitura aqui pra vocês, tá? Então vamos ver aqui. Então, pra mim, tem algo não resolvido, ainda se chora pelo leite derramado, não é chorar pelo leite derramado, mas tem saudades daqueles momentos, tem lembranças boas, tá? De companheirismo, é isso? Bora lá. Vamos ver aqui. Agora vamos ver a pergunta, acho que todo mundo quer saber, né, gente? Eu já falo, não sou contra ninguém, tá? Eu só sou a mensageira aqui. Então, vamos lá. Eu lembro que teve alguém que colocou assim, nossa, colocou ele lá no chão. Vamos lá. Vamos ver aqui. Apesar de seus caminhos atuais, existe alguma possibilidade, tarô, de Demet e Osdemir e Jan e Aman terem uma reconciliação romântica no futuro? Que é aí o que as fãs querem, né? Então vamos ver. Vamos lá, tarô. Responde para mim, por favor. Apesar de seus caminhos atuais, existe alguma possibilidade de Demet e Osdemir e Jan e Aman, gente, eu não tô falando bonitinho, Jan e Aman terem uma reconciliação romântica no futuro? Que assim seja, que assim se faça. Vamos lá. Cavaleiro de Paus. Gente, Cavaleiro de Paus. Aqui o cavaleiro pode ter uma coisa mais, uma brincadeira deliciosa no parquinho, na montanha russa, no barco Viking, com toda certeza, mas eu falo, vamos tirar mais antes de falar. A papisa, gente, fala de segredos, né, de sentimentos guardados. O véu precisa tirar, mas o véu tá ali, né? Tem algo oculto nessa história. Julgamento fala o despertar. 6 de espadas. 6 de espadas é ir para águas mais tranquilas. Carta do mundo. Como a Renata sempre fala, eu falo que a mensagem vem. Então, se ela não quero saber se ela é positiva ou negativa para mim. A gente tem a lua. Vamos lá. Com toda certeza tem a possibilidade deles terem algo.
Mas, novamente, aqui pode ter um envolvimento pele, tá? E que vai trazer um despertar para eles. A sensação que eu tenho, pode ter sim um envolvimento, pode ser que futuramente eles se escondam, ó, eles se encontrem às escondidas, só que vai ter um despertar no sentido a ação e reação. O que vocês realmente querem? E o 6 de espadas é ir para águas mais tranquilas. Acredito que pode ter um afastamento para ter uma avaliação, tá? Para ter uma avaliação dos fatos. Por quê? Porque ambos desejam realizar a sua vida pessoal, a sua vida profissional. E a lua fala de uma confusão, de uma ilusão. Aqui, gente, eu vou ser muito sincera. Pode ter envolvimento? Pode ter envolvimento. De pele? Sim. As escondidas? Sim. Mas isso faz eles terem um relacionamento sério? Não. Não vejo, tá? Não vejo. Ok? Se envolver pode, as escondidas pode, mas vai trazer o quê? Um despertar, analisar essa situação e ver o que essa situação ela vai acarretar na vida deles, tá? Se não tivesse a lua, se tivesse assim, eu falaria que sim, mas se a lua foi o último, não tem como eu falar, porque a lua ela também fala de medos, né? Então é um relacionamento que pode ser trazer umas transformações, pode ali trazer uns medos, algo manipulado, né? A lua traz essa força, tá bom? Não fiquem bravas com a Renata. Vamos lá, fala pra mim se você tá gostando aqui, ok? Vamos ver, gente. A última pergunta aqui, é isso? A última pergunta. A última pergunta não, acho que tem mais uma. Vamos ver. Fala pra mim se você tá gostando, deixa o seu comentário. Vou perguntar aqui. Que obstáculos ou energia precisa ser superadas para que Demet, Osdemir e Jan e Aman possam um dia reatar o romance? A gente já fala que, eu já vejo que tem um medo, né? Já tem uma insegurança aqui. E tem algo mais de desejo, porque as coisas elas estão paradas. Tem algo oculto aí, né? Algo que traz medo nessa relação. Vamos ver. O que impede? 2 de paus. É como se, ó, 4 de espadas. O 2 de pau, gente, é ficar parado. É muita energia, muita intensidade, mas que não traz ali um envolvimento, não faz as coisas ir adiante, né? E é um relacionamento que pode mexer muito com o emocional. E por que pode mexer? Porque é um relacionamento ali que a galera torce demais. E a carta da lua fala de influenciar. Então, não é só os fãs, tem muita coisa envolvida também, né? E olha aqui o imperador de novo. E aqui tem um poder ali, tá? Tem uma situação de querer, de ter poder. A sensação que eu tenho também de alguém ficar mais e alguém ficar menos. A carta da força, tá? Aqui a carta da força é uma relutância, né? Porque aqui vai ter que ter coragem de enfrentar muita coisa, muitas situações, tá? Oportunidade, eles vão ter, tem essa oportunidade, vai ter, mas ó,
7 de espadas. De novo, 7 de espadas, gente, é o ladrão, tá? É o ladrão. É que ele sai com 7 de espadas na mão, já aqui na luz do dia e ninguém vê. Então eu não vejo que aqui pode ser dar um romance mesmo, sabe? Deles terem uma história ali, como que fala? Uma história escrachada. Não é escrachada que é feio, né? Ali uma história ali onde todos saibam, né? Não vejo. Eu vejo uma coisa mais escondida. Dos paparazzos, dos holofortes, nesse sentido aqui, tá? Vamos ver mais. Eu vou ver aqui. O destino ainda reserva algum tipo de conexão amorosa significativa entre Demet Özdemir e Can Yaman, mesmo com suas vidas separadas? Vamos lá, tarô, mesmo com as suas vidas separadas, ainda o destino reserva algum tipo de uma conexão? Porque carinho um pelo outro, gente, tem, é como eu falei. Aqui na leitura, alguém, ao começar a série, acho que era a série, né? Ao começar ali, alguém estava passando por algum término, alguma separação, não só de relacionamento, alguma coisa que mexeu, ou ter perdido um ente querido, alguma coisa que desestabilizou alguém e um foi força pro outro. 8 de copas. 8 de copas, gente, é ter um sentimento, mas a gente dá as costas. Por quê? É uma situação que mexe com o emocional. E o emocional de todos os sentidos. Não só dele, mas como ali o planeta, né? Ó, 2 de ouros. Então é uma situação que traz um equilíbrio. É uma situação que desequilibra. Ó, o imperador, gente. O imperador aqui. E é um relacionamento também intenso, que traz poder. A palavra que vem pra mim é intriga, que tá vindo aqui. A palavra intriga tá latente. Discórdia. Olha só, o elefante, aqui é o Papa, né? Então, que mostra uma situação que limita, mas é uma coisa que mexe com o reinado, né? Que mexe aí com situações, com trabalho, com algo grande, né? Mexe até com outros atores, é um relacionamento aí, ó, Rei de Paus, que mexe, que abala muita coisa, tá? Que abala muita coisa aqui. E 4 de paus. Por quê? Eles têm uma estrutura boa, mas assim, eles têm que ter um jogo de cintura para aguentar essa estrutura, para manter essa estrutura. Né? Pensa numa casa boa. Se você não tá ali cuidando, né? Fazendo ali os retoques que tem que fazer, essa estrutura vai começar a ficar bamba, né? Essa estrutura vai ficar ali estremecida, né? E aqui é um relacionamento que pode trazer, sabe o quê? Uma conformidade. É isso que eu sinto também, que pode trazer uma conformidade. Sabe, como se aqui é muito... Tá muito fácil, fica muito fácil as coisas. E precisa o quê? De ter discernimento, né? Aqui precisa ter ali um discernimento nas coisas, na situação.
E é um casal que traz uma exuberância, né? É um casal ali muito cobiçado, né, meninas? É isso. Vamos ver aqui de tudo que a gente falou. Deixa eu ver com o baralho cigano, né? Mas aqui eu vejo o que foi falado. Que eles se aproximaram sim por alguma coisa ali, alguma dificuldade, alguma perda, alguma mágoa que eles tinham e que estava abalando ali no papel deles e que os dois puderam dar uma ajuda, uma força e um foi ali o amuletinho, vamos dizer assim, né? E um mostrou pro outro, contribuiu algo que um precisava, né? Igual o Cavaleiro de Paus, uma intensidade para ela que ele tem e ela ali de ser uma coisa com mais discernimento, de pensar mais, de refletir mais, de se recolher, né? E a importância que precisa recolher, falou, ó, tchutchu, bora ir pra casinha, bora ir pra caverna, refletir um pouquinho, cuidar do seu mental. E aí depois a gente viu também que pode ter essa possibilidade deles se encontrarem, deles ter uma pegação, né? Mas nada além disso, né? As escondidas. Por quê? Porque eu também vejo no jogo todo que cada um tem uma perspectiva diferente. E também, gente, tem uma situação aqui que eu vou falar, não sei se vocês vão gostar ou não, a carta do peixe. A carta do peixe fala de fluidez. É um relacionamento que pode trazer dinheiro também, né? Ou pode trazer dinheiro, ou pode trazer perda de dinheiro. Olha aqui o trevo. Mas aqui eu vejo mais uma sorte, né? Como se ela tem sorte por ele ter passado na vida dela e ele tem sorte também. E olha só, pássaro. Ali eu vejo contato, mas eu vejo muita fofoca, né? Uma situação que traz um alvoroço. E que na verdade tem que ter essa racionalidade, também tem que olhar para a verdade para eles terem paz, né? Tem que ser franco de como tá agindo, de como tá se transformando, a carta do sol, né? E o sol, gente, ele é fonte de luz. Então é isso, também traz coisas boas para ele, né? Para eles, tá? Só que tem que tomar cuidado, porque a carta da cobra, ela fala também da mesma forma, porque saiu a carta da lua, a lua é influenciadora, né? E aqui a carta da cobra, o quanto eles têm que ser astuto, observar tudo que tá acontecendo, né? Para que tenha uma transformação. Porque senão, gente, aqui também no meio tem gente ali. E aqui nesse caso, também, se eles ficarem juntos, pode ter uma coisa de traição. A traição não é só de pele. A traição é de princípios, da gente falar a verdade, né? Da gente não ser a gente mesmo. É isso, produção. Vamos tirar o oráculo da rosa? Já estourou o nosso tempo mesmo. Bora. Deixa eu ver quantos minutos tá aqui. 44. Vamos lá finalizar. O que o oráculo da rosa fala para essa relação? Da Deméter. Reia, olha a palavra que vem aqui. Final feliz. Curando feridas. Gente, aqui, e eles têm, né? Eles têm coisas mal resolvidas. Eu acho que até essa situação, tenho certeza por tudo que a gente falou,
traz um aborrecimento, né? E é como se eles têm que ter a luz própria de cada um precisa seguir o seu caminho, para que se tiver que se encontrar, se encontre, e como vai absorver isso, tá? Ama-te primeiro, que eu acabei de falar. Cada um precisa viver a sua vida, tá? Essa situação há muita interferências externas, como a gente, né, gente? A gente é uma energia ali que tá querendo que essa situação vire um final feliz. Ó, viagem na batatinha, tô brincando. Lição, mas é um relacionamento, foi um envolvimento que trouxe uma lição, né? Que traz ali uma sabedoria de entender, de ouvir, de perceber, de percepção e de saber que o quanto a gente precisa ser mais reservado, né? Porque uma coisinha em falso, pra gente construir a nossa carreira, a gente demora anos. Pra gente derrubar a nossa carreira, é 1, 2. E é isso que eles têm que pensar também, né? Desejo tem muito. É isso, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, ok? E bora compartilhar.